Olá, queridas amigas e queridos amigos, companheiros e companheiras do nosso grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas. Hoje nós estamos fazendo mais uma vez a nossa palestra aqui online, cada um de sua casa, disponibilizando essa palestra nas nossas redes sociais para que, embora estejamos num período de isolamento social por conta de toda a situação que nós estamos vivendo do coronavírus, a gente possa continuar ainda assim transmitindo nossos estudos, pensando todos os assuntos que costumeiramente nós víamos fazendo na nossa casa, na nossa instituição. É um prazer muito grande poder estar aqui hoje, porque na verdade é sempre uma oportunidade maravilhosa, né? Oportunidade maravilhosa a gente poder manter a nossa sanidade espiritual estudando temas tão maravilhosos e refletindo sobre esses temas na nossa vida, na nossa prática, no nosso cotidiano. Isso nos dá, sem dúvida alguma, uma estrutura muito importante, como eu disse, uma sanidade espiritual para nós vivermos todas as circunstâncias que nós estamos vivendo e ainda veremos de viver. Mas isso também é muito gostoso porque nos comunica uns com os outros, né? Embora nesse vídeo não haja uma comunicação direta, escrita, mas tenho certeza de que quem está assistindo vai ter a oportunidade de me conhecer um pouquinho. Eu sou o André Marinho. Outros que me conhecem e gostam de mim e ficam felizes também ficam animados, porque às vezes você reconhece ali uma pessoa que você já tem uma estima fazendo o estudo, e nós que estamos fazendo o estudo, sem dúvida alguma também recebemos essa vibração e partilhamos com vocês a nossa vibração, o nosso pensamento, a nossa busca nesse momento. Então é um processo muito interessante esse que está acontecendo no mundo todo e também está acontecendo aqui na nossa casa, nos nossos grupos. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante de ser refletido nesse momento, né? Um tema, inclusive, muito falado no meio espírita, que é uma mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, o item que nós vamos estudar é o item 11, chamado O Egoísmo. Essa mensagem é uma mensagem muito conhecida pelos espíritas por alguns motivos, né? Primeiro porque ela é um ponto assim muito interessante de ser refletido, de ser analisado, de ser debatido. Depois ela também é muito conhecida entre os espíritas porque o autor dessa mensagem que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, é o Espírito Emmanuel. É uma mensagem que foi recebida em 1861, né, na cidade de Paris. Quando fala assim Paris, a gente não sabe muito com certeza se isso foi na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, onde o professor Allan Kardec dirigia as atividades, ou se foi em uma outra sociedade, porque em Paris, na época da codificação espírita, havia outras sociedades espíritas, né? A mais famosa era a do professor, dirigida pelo professor Allan Kardec, mas havia outras sociedades. Então, na verdade, aqui a gente não tem como saber, mas foi recebida essa mensagem de Emmanuel, e Emmanuel, para todo mundo que está assistindo e não sabe, Emmanuel é o nome do espírito que se apresentou a Chico Xavier e produziu uma série de livros por Chico Xavier, sempre de comentários evangélicos. Também tem os romances de Emmanuel, tem alguns livros mais estritamente doutrinários, mas a grande produção de Emmanuel foi o comentário às páginas belas do Evangelho, fazendo aquela análise, fazendo aquela avaliação que ele fazia de versículo a versículo, de trecho a trecho, uma leitura que sempre foi muito boa para todos nós. E aí hoje nós vamos comentar justamente a mensagem desse Espírito Emmanuel, que não só se comunicou pelo Chico Xavier lá a partir de 1935, 36, mas aqui nós vemos que no Evangelho segundo o Espiritismo ele tem uma mensagem muito interessante, a mensagem dele, que é a mensagem, uma reflexão sobre o egoísmo. Antes mesmo de a gente ler, né, essa mensagem sobre o egoísmo de Emmanuel, que é uma mensagem, sem dúvida alguma, importante para nós refletirmos, né? O assunto egoísmo é um assunto que toca a todas as religiões, que toca a, a todas as reflexões, né?
que tenha um cunho moral, né? Sempre o egoísmo é tratado numa acepção, vamos assim dizer, um tanto negativa. E ele é sempre o antônimo, quer dizer, o contrário, né, de altruísmo. Altruísmo é a possibilidade de você não pensar apenas em si, no seu ego, egoísmo, ego em si mesmo, mas você pensar no outros, né, no outro. Faz sempre essa oposição. E há uma maneira própria de entender exatamente o egoísmo dentro da doutrina espírita. O egoísmo ele é tratado em muitas religiões e não apenas em religiões, na filosofia, ele é tratado na psicologia, há visões diferentes sobre as causas do egoísmo, há visões diferentes sobre as manifestações do egoísmo. Isso tudo é natural porque isso tudo faz parte do ser humano tentando, vamos assim dizer, decifrar e compreender o que o egoísmo é. E, na verdade, a diversidade desses saberes sobre o egoísmo, ela é uma diversidade que nos enriquece, né? A diversidade de reflexões sobre o egoísmo. E fora que também tem um outro ponto que eu queria dizer aqui para vocês, que assim, às vezes o que uma época nós consideramos egoísmo, em outra a gente não considera egoísmo, né? Porque a sensibilidade, né, do ser humano, ela vai variando de época em época, né? Em alguns momentos ela é mais propensa a, por uma série de motivos, a estar atenta a determinados fatores sociais que acontecem. Em outra época, ela é mais propensa a estar atenta a outros fatores sociais. E se faz também toda uma hierarquia entre nós, seres humanos, de o que é mais egoísta e o que é menos egoísta. Eu estou dizendo isso porque para mostrar que o egoísmo é um assunto extremamente rico e, portanto, não é um tema sob hipótese alguma estático. É um tema em que, de fato, há possibilidades muito diferentes de compreensão e de entendimento. Emmanuel traz uma mensagem aqui, a mensagem que nós estamos estudando hoje, de O Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem bastante, eu poderia dizer, bastante enriquecedora para a nossa reflexão. Mas eu acho que mais enriquecedor, em vez de eu comentar a mensagem, eu ler e aí sim a gente vai pensando essa mensagem. A internet tem essa possibilidade, né? Quem está em casa pode dar uma pausa no vídeo, pegar o seu O Evangelho segundo o Espiritismo, abrir para fazer a leitura junto comigo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, né? Item 11, né? O capítulo 11 é o capítulo chamado Amar ao Próximo como a si mesmo. E esse item 11 é o item, então, da mensagem, o egoísmo, que nós vamos comentar. Vocês podem pegar o de vocês, eu vou ler aqui na tradução do professor Guion Ribeiro, né, que é a tradução mais usual, mais habitual no meio espírita, porque a tradução que durante mais anos, durante mais tempo foi produzida, né, editoriada pela Federação Espírita Brasileira, uma tradução que eu gosto muito das traduções de Guilherme Ribeiro, são traduções muito exímias no seu português e ao mesmo tempo são traduções que têm um cuidado muito grande com a fidelidade do texto francês. Então eu acho que há muitas traduções, há outras traduções que tentam aproximar um pouco mais o texto do professor Allan Kardec ou dos Espíritos com o momento em que nós estamos vivendo. Há então uma variedade de traduções, mas a que nós vamos ler aqui é do professor Guilherme Ribeiro. Inclusive, eu aviso a vocês, alerto para quem não sabe, que essas traduções estão disponíveis na internet. Qualquer pessoa pode entrar no site da Federação Espírita Brasileira e baixar, né, no seu computador, no seu celular, no seu iPad, pode baixar a obra do professor Allan Kardec. Ela, inclusive, você vai baixar esse PDF gratuitamente dentro de um sistema legal, né? Porque eles é quem disponibilizam. Não é pirataria, não é nada disso. É dentro do sistema da Federação Espírita Brasileira, do site da Federação Espírita Brasileira, eles proporcionam
né, esse texto. Vamos ler aqui para vocês. Né? Começa assim. O egoísmo, eu estou lendo aqui para vocês verem como que eu baixei o meu está aqui no meu iPad. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Quer dizer, interessante só essa primeira frase já dá um caráter de toda a tese que Emmanuel vai desenvolver nesse livro, né? Nesse livro, desculpa, nessa mensagem, né? Colocando que o egoísmo é uma chaga da humanidade, quer dizer, é uma ferida, é uma doença, é algo que obsta, como ele mesmo coloca, o desenvolvimento da humanidade, no caso especificamente o progresso moral. Eu até diria que não apenas o progresso moral, eu diria também que o progresso intelectual, porque embora o intelecto às vezes seja considerado apartado do senso moral, mas muito desenvolvimento intelectual, seja em que área for, né, na área científica, na área medicinal, na área das humanas, enfim, muito das possibilidades de desenvolvimento intelectual não acontecem, não são fomentadas, seja no indivíduo, seja pelas instituições, por causa do egoísmo, né? Porque o foco e o interesse está apenas no que vai me trazer vantagem imediata, no que vai me beneficiar exclusivamente ou beneficiar a minha instituição de estudo, a minha instituição governamental. E com isso, com esse egoísmo, quer dizer, com essa visão do interesse pessoal, muito do desenvolvimento humano que poderia, vamos assim dizer, ganhar grandes propulsões, grandes possibilidades, não há investimento, né? Não há, vamos assim dizer, interesse em si desenvolver aqueles setores e aquelas áreas. Então, o egoísmo, quer dizer, o pensar apenas em si, seja, no caso aqui que eu estou falando, né? No caso intelectual, seja do pensador, né? Mas seja, sobretudo, daqueles que poderiam dar acesso a essas pesquisas, ele com certeza atrapalha o desenvolvimento da história humana. Vou dar um exemplo aqui também bem simplesinho para vocês, mas eu acho que mostra bastante, né? E aqui não é um caso apenas do Brasil, também no Brasil, mas no mundo todo, né? Por exemplo, no Brasil nós temos no Espiritismo, pelo menos oficialmente nos dados do IBGE, mais de 3 milhões de pessoas que são adeptas do Espiritismo. Mas há possibilidades que o número seja muito, muito, muito maior do que esses 3 milhões, né? Há alguns estudiosos que dizem até que o número seria de 30 milhões, né? E nossos centros de pesquisa universitários no Brasil, e também fora do Brasil, mas estou falando especificamente do Brasil, eles não têm espaço, né, de um modo geral, para uma pesquisa sobre uma doutrina que afeta 3 milhões de pessoas no Brasil, que afeta 30 milhões de pessoas. Quer dizer, é preciso entender melhor sobre essa doutrina, é preciso entender melhor sobre quem são essas pessoas espíritas, né? Que material que eles produzem, o quanto eles podem contribuir para a sociedade, sociologicamente, o que significa ser adepto dessa doutrina, e há muito poucos estudos. E eu nem digo que a culpa é de nós que estudamos, não. Eu acho que a culpa é do desinteresse público por esses estudos, né? Por desinteresse acadêmico, não apenas das universidades, mas público mesmo. Por que vou investir numa pesquisa como essa, né? Então, às vezes, o egoísmo, né? Quer dizer, os tomadores de decisão pública ou também aqueles que poderiam facilitar o acesso, eles estão tão presos às demandas, vamos assim dizer, cotidianas do mundo, às demandas habituais do mundo, quer dizer, eles estão tão egóicos naquele mundo em que eles vivem, egóicos nesse sentido, só pensam em si e só pensam naquilo que imediatamente lhes vai atender, que uma série de possibilidades fica negligenciada. Então o egoísmo ele não tem um impacto apenas moral, ele tem um impacto social, porque muito do que poderia
vamos assim dizer, se beneficiar na vida humana se o egoísmo não fosse predominante, não se beneficia, né? Porque o egoísmo é predominante. Isso apenas foi uma observação que eu quis fazer, tá? Diz o Emmanuel, né? Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Quer dizer, fazer ascender o quê? O progresso moral, né? Ao egoísmo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Então é interessante, por isso que essa mensagem ela é tão central no meio espírita, né? Por conta, eu acho, inclusive, dessa frase, mesmo que as pessoas não conheçam essa frase, mas o orgulho e o egoísmo são pontos sempre atacados, né, como objeto de reflexão, de estudo, do caminho que não pode ser seguido, por conta até dessa frase muito forte de Emmanuel aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todas as verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir sua força, sua coragem. E ele vai continuar dizendo, digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, por isso que eu falei lá do desenvolvimento intelectual, esse filho do orgulho é causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. É uma palavra forte de Emmanuel, palavra conclamando a coragem, né, a ousadia de a gente parar de pensar somente em nós, somente no nosso mundo, no nosso sistema, no nosso pensamento, naquilo que a gente considera determinante. E a gente está vivendo um momento na nossa sociedade mundial que a gente precisa, mais do que nunca, refletir essa palavra de Emmanuel, né? Porque egoísmo significa não apenas não ser caridoso, né? Egoísmo significa também você ser autocentrado, você não perceber nada além de si mesmo, né? Você não se interessar por nada além de si mesmo. E eu acho que nós temos que fazer um exercício muito grande, porque os desafios que estão colocados para o Brasil e para o mundo não hão de nos permitir, se nós queremos ter um discurso autenticamente cristão e se nós queremos também viver essa mensagem autenticamente cristã, não vão nos permitir seguir adiante com relação a tudo que há de vir, a tudo que precisa ser desenvolvido, se nós ficarmos numa postura egoísta. E quando eu digo postura egoísta, eu estou dizendo novamente, a postura de que só a minha lógica, só o meu conhecimento, só a minha visão de mundo, só o meu entendimento, só aquilo que me interessa, só aquilo que eu estou habituado, só isso serve, só isso é referência, só isso é importante. Essa postura é uma postura de fechamento. Essa postura é uma postura anti-abertura. É uma postura que nos coloca numa situação muito perigosa, muito grave, né? Porque nos coloca com uma certa incapacidade de olharmos para a alteridade, como eu falei aqui que o contrário do egoísmo é a alteridade, é o outro. Ela nos coloca numa postura de nós não termos a vontade, o querer, o interesse por outras perspectivas para além da nossa perspectiva. E toda vez que a gente está muito autocentrado, é claro que a gente, vamos assim dizer, está autocentrado por uma defesa, por uma proteção, porque gosta daquela maneira de pensar, mas de certa maneira esse egoísmo, né, esse autocentramento, ele nos impede de nós termos uma série de vivências, uma série de experiências e de enriquecimentos,
né? Quer dizer, a gente se impede de conhecer outras perspectivas, a gente se impede de conhecer outras lógicas, porque a gente apenas está pensando em nós mesmos, porque nós estamos apenas centrados no que me interessa, no que, vamos assim dizer, me relaciona comigo mesmo. E, no entanto, há um problema, e eu estava falando da sociedade brasileira e do mundo, porque uma sociedade ela não é feita só de um indivíduo que vive numa bolha e mais outro indivíduo e mais outro indivíduo que vive numa bolha. Uma sociedade não é feita de indivíduos, né? Uma sociedade ela é um todo, né? De modo que não existe um e outro, existem todos. Isso é que é uma sociedade. Existem todos. O que não significa que se anule a existência de um só. Não é isso. Um só continua existindo. Mas pensar coletivamente significa pensar no todo. Você vê, por exemplo, que essa coletividade, ela é uma coletividade. A gente está vendo no caso do coronavírus, né? Isso que eu estava referindo. O quanto uma pessoa quebrar a quarentena tem impactos. Eu aqui não estou nem ajuizando moralmente sobre isso não, tá? Porque o debate é mais complexo do que isso. Mas o fato de que há impactos, isso é real. Isso, independentemente se são impactos que a gente deve aceitar ou não deve aceitar, né? Sejam impactos que sejam fundamentais ou não, por conta da função social que a pessoa desenvolve, não é disso que eu estou falando. Estou dizendo que nós sabemos que há um impacto, né? Então, assim, uma coisa é um impacto previsível, um impacto calculado, um impacto inerente, porque você não tem como fugir daquele impacto. Outra coisa, né, é um impacto irresponsável, porque você está só pensando em si. Quer dizer, um indivíduo, uma ação afeta o coletivo inteiro, ela não afeta aquele indivíduo tão somente, ela afeta o coletivo inteiro. E o egoísta, né, ou pelo menos aquele que alimenta os sentimentos egoístas, ele vai dar várias desculpas, né, para si mesmo e para os outros, do porquê que ele é egoísta, né, do porquê ele só pensa em si. Né? Mas na verdade, embora ele possa dar várias desculpas, um dos pontos fundamentais é esse: ele não consegue perceber, enxergar, entender qual o impacto da sua ação no todo. Por isso que Emmanuel diz, é uma chaga da humanidade. Porque não é uma chaga apenas para o indivíduo. Não é algo apenas que uma pessoa responde por aquilo. Né? É algo que, vamos assim dizer, afeta o todo. Né? E afeta pesadamente esse todo. Daí por isso que é muito grave também. Porque Emmanuel está falando aqui da questão do progresso moral que o egoísmo obsta. Né? E esse progresso moral, ele diz, é o devorador, é um monstro devorador, expressão forte, né? Monstro devorador de todas as inteligências. E é o causador, diz Emmanuel, das misérias do mundo terreno. Quer dizer, é essa falta de sensibilidade, de percepção e de interesse pelo outro, que faz com que o egoísmo avulte na nossa sociedade. Eu li outro dia uma coisa que me deixou muito chocado, sabe? Um fulano aí, importante no meio, não sei se é empresarial não, econômico empresarial, e ele dizendo assim, nós não precisamos mais nos preocupar porque o pico da epidemia já passou da classe alta. Né? Ele era da classe alta, né? Porque ele estava falando dessa maneira. E eu achei profundamente infeliz essa colocação. Nós não precisamos mais nos preocupar porque o pico da epidemia passou da classe alta. Quer dizer, isso é de uma visão tão fechada, é de uma visão tão centrada em si mesmo, como se somente o que ele está chamando de classe alta tivesse interesse na vida humana, classe a qual ele pertence, obviamente, classe a qual ele está ligado. Então tem que ter muita atenção, porque de fato uma postura como essa, de um homem importante como esse, obviamente que isso é o que Emmanuel fala aqui na mensagem dele, isso é o causador das misérias do mundo. Não vou dizer que ele é o causador das misérias do mundo, é essa pessoa que fez esse infeliz comentário, mas isso é uma das coisas que contribuem
para a miséria do mundo, que contribuem para a falta de humanidade que existe no mundo, para a falta de sensibilidade que está se espraiando nas sociedades. Nós poderíamos até dizer que também tem um contrário, né? Diante dessa crise toda que nós estamos vivendo, a solidariedade tem se ampliado, a gente tem visto movimentos assim muito interessantes, mas também temos visto movimentos contrários à solidariedade, movimentos egocêntricos, movimentos de fechamento, movimentos de, bom, então eu só vou proteger que os meus e só os meus interessam e não está me interessando muito o que está acontecendo nos destinos do país, nos destinos do mundo, nos destinos da comunidade ou das comunidades ao qual eu tenho contato, mesmo que sejam comunidades que eu não estou inserido. Quer dizer, o egoísmo também ele tem muito a ver com esse autocentramento de a gente apenas achar que o nosso grupo tem valor, o nosso grupo tem interesse, né? De a gente desconhecer as outras realidades do mundo, de a gente desconhecer as outras perspectivas no mundo. Isso faz parte também de tudo o que circunda o egoísmo. Continua Emmanuel dizendo na mensagem dele: Jesus vos deu o exemplo da caridade. Quer dizer, Jesus deu o exemplo da caridade em que sentido? Né? Jesus sempre deu o exemplo da caridade, e nesse sentido eu entendo muito que nós estamos falando aqui, né? No sentido de você conferir ao outro, né, um olhar, você conferir ao outro uma ternura, você conferir ao outro uma delicadeza, você conferir ao outro uma atenção. Né? Jesus diz, bem-aventurados os que veem, né? Quer dizer, bem-aventurados os que se propõem a ver o outro, e ver mesmo. E não é ver para se supor melhor do que o outro, não é ver para se considerar superior, é ver, é enxergar as coisas que acontecem. É sair um pouquinho disso que a gente chama hoje em dia da nossa bolha social e dizer assim, mas espera aí, o que está acontecendo? Espera aí, então existem pessoas que pensam diferente de mim? Por que elas pensam diferentemente de mim? Por que elas estão ajuizando sobre tal coisa? O que essas pessoas estão sentindo? Porque às vezes você não vai poder explicar o porquê que elas pensam daquela maneira. Porque o porquê de elas pensarem daquela maneira envolve muitas questões. Mas você pode saber por que elas estão sentindo isso. Que sentimento é esse que eu estou sentindo e que elas estão sentindo? Que sentimento é esse que eu dou vazão e ela dá vazão? E eu digo isso, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas é complexo entender tudo que está acontecendo. Né? Olha só, é complexo, claro, você precisa, para você entender tudo que está acontecendo, você precisa de muita reflexão, precisa conhecer história, precisa conhecer filosofia, precisa conhecer... Mas mais do que isso, você precisa ter sensibilidade. Né? Você precisa, vamos assim dizer, botar o teu ser, a tua vida, no interesse de entender o outro. Observar de fato o que está acontecendo. Querer enxergar. Querer enxergar. Jesus tem uma passagem, não vou achar agora aqui, também o nosso tempo daqui a pouco já está se encerrando. Você tem uma passagem, né, que é uma passagem monumental, em que ele diz assim, né, que as pessoas, eu não vou achar aqui na minha Bíblia, ele diz assim, as pessoas, elas não viram porque elas não quiseram, e elas não ouviram, é uma expressão muito forte, porque elas taparam o ouvido. Né? Isso é a representação do egoísmo. Por que tapa-se o ouvido e por que fecha-se os olhos? Ele usa até a expressão fechar os olhos, repetindo um discurso de Isaías. Né? Mas por que você faz isso? Se faz isso porque não se quer ver. Se faz isso porque não se quer enxergar. Se faz isso porque quer se alimentar o egoísmo, quer dizer, quer se alimentar o modo de vida que eu sempre raciocinei, que eu sempre pensei, que eu sempre refleti, que eu sempre abordei a vida, que eu sempre entendi todas as coisas, não quer se sair de si. O egoísmo, para ser quebrado, ele exige nós sairmos de nós.
e nós sensibilizarmos-nos com o outro. Por isso que eu digo, é mais do que saber de história, é mais do que saber de filosofia, é mais do que saber explicar por que é isso, por que é aquilo, porque a notícia tal, porque a notícia... É mais do que isso. Quais são os sentimentos que estão por trás disso que você está defendendo? Ou disso que estão defendendo para você? Qual é a tua sensibilidade para perceber todas essas coisas? Porque uma das coisas que uma pessoa tipicamente egoísta não tem é essa sensibilidade. E é essa sensibilidade que a gente tem de trabalhar em nós. Porque faz toda uma diferença fundamental para o desenvolvimento do espírito colocar a sua sensibilidade e desenvolver a sua sensibilidade para o outro, para perceber o outro, para enxergar o outro. Emmanuel diz: Jesus vos deu um exemplo de caridade. Caridade não é de distribuir coisas para os outros. Também, pode até ser também, não é apenas isso, mas é também isso. A distribuição de alimentos para alguém, por exemplo, ela pode ser configurada como uma autêntica caridade no conceito evangélico e espírita, se você distribui aquele alimento como consequência da sua reflexão, da sua sensibilidade sobre o que significa alguém passar fome, do que significa alguém passar por problemas graves, né? Sociais, né? Estruturais da sua vida societária, né? E aí então você pode dar a comida, obviamente, né? Então você vai agir, mas esse agir é consequência de uma sensibilidade. Esse agir não vai vir primeiro. Primeiro vai vir essa sensibilidade. E depois um movimento que essa sensibilidade gera. Então Jesus era caridoso nesse sentido. Na delicadeza com o outro, na percepção com o próximo. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo. Pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, né, a Via Crucis, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Quer dizer, ele deixa que o conduzam ao suplício, aí já é um caso até um pouquinho mais avançado do que o que nós estávamos falando. Ele até tem a sensibilidade, vamos assim dizer, de que aquele homem era justo, era correto, mas ele não quer bancar isso diante de si e diante dos outros. Então, mais uma vez, é um outro grau do egoísmo, né? Quer dizer, é um grau até um pouco mais perverso do egoísmo. É aquele que enxerga, que vê, que entende, por interesse próprio, não quer fazer o que a sua consciência lhe diz como certo. O que, vamos assim dizer, poderia estar mais próximo de algo justo. Também tem esse nível do egoísmo que é um nível mais grave. Nós já íamos encerrando nosso estudo, por causa do nosso tempo. Isso tudo a gente está comentando uma mensagem, né? Mensagem do egoísmo. Vamos ler o último parágrafo da mensagem de Emmanuel. Diz assim: é esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda um cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Porque é verdade, né? Isso aqui eu preciso fazer um comentáriozinho disso. É verdade. Nós temos 1 bilhão de cristãos no mundo, a maioria no mundo ocidental. As Américas, a Europa, uma parte também da Ásia, que envolve a Rússia, e uma parte também da África, mas o cristianismo se desenvolveu sobretudo na Europa. E foi a Europa que também produziu as desigualdades estruturais que existem no mundo que nós vivemos hoje. Foi também na Europa que se produziu toda a rede de exploração que nós estamos inseridos no mundo de hoje. Então, é uma questão muito séria de se refletir sobre isso. Na Europa e depois nos Estados Unidos. Mas é uma questão muito séria de se refletir sobre isso. A questão é, ora, se nós temos 1 bilhão de cristãos no mundo, nas Américas e sobretudo na Europa, né? Américas e Europa. Europa como berço do florescimento do cristianismo, embora o cristianismo tenha originado no Oriente Médio. Como é que é dessa região do mundo
É essa região do mundo que estruturou essas desigualdades todas que existem no mundo hoje em dia. Né? Como é que nós vivemos nesse mundo de uma miséria brutal? Você pode pegar, por exemplo, o caso brasileiro, mas vamos pegar o caso africano também. A África toda foi colonizada pelos europeus e a África é o que é hoje. Não é por causa da própria África, mas em grande parte é por causa dos europeus. Se lá era o berço do cristianismo. Quer dizer, que tipo de cristianismo existe? Nós vemos as desigualdades aumentando, nós vemos discursos de ódio desenvolvendo na nossa sociedade, em sociedades ditas cristãs. Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Então isso é uma reflexão que Emmanuel faz aqui, que é muito interessante. É por causa dessa falta de sensibilidade, desse centramento em si, que o cristianismo é esse cristianismo que nós conhecemos. Tem esta qualidade, entre aspas, infelizmente fraca, que nós conhecemos. É uma reflexão muito séria, muito importante. Porque se Jesus, o Cristo, é o símbolo justamente do contrário do egoísmo, como é que a nossa sociedade ocidental, sobretudo, oriental eu não estou falando porque oriental tem outros códigos de valores e outras formações étnico-religiosas. Mas aqui no Ocidente, como é que no Ocidente nós vivemos essa situação de, em pleno século XXI, a gente ainda falar da miserabilidade, da falta de acesso a tudo o que os pobres vivem no nosso mundo, na nossa sociedade. Continua Emmanuel. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ele possa subir na escala dos mundos, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que, primeiramente, o expilais dos vossos corações. Então, Emmanuel está falando de ambos aspectos, né? Do aspecto coletivo e do aspecto individual. Ele termina falando do aspecto individual, e é como nós vamos terminar o nosso vídeo, nosso estudo de hoje. Eu acho que uma reflexão muito importante que Emmanuel está dando para nós, muito séria, é a gente parar para pensar um pouco o quanto esse autocentramento meu contribui para os problemas do mundo. Não vou dizer que eu sou eu, sujeito, ser, indivíduo, cujo meu nome específico é André Marinho, nessa minha personalidade. Não vou dizer que sou eu responsável pelos problemas do mundo, não é isso. Mas o quanto uma atitude muitas vezes autocentrada, descuidada, desinteressada de fazer este movimento de sair de mim, o quanto o meu egoísmo particular e individual, com as minhas características, tem contribuído para todos esses problemas sociais, coletivos que nós estamos vendo. Então é uma reflexão séria que Emmanuel está fazendo. É um pedido de alarme, é um alarme, né? Sério que ele está nos propondo. Uma reflexão sobre o meu papel nisso tudo. Até porque, dentro, né, dos estudos espíritas, a gente sabe que se nós estamos aqui, nesse momento e nessa circunstância, vivendo, encarnados, é porque nós temos correlação com tudo isso que está acontecendo. Tudo isso que está acontecendo nessa sociedade, e eu não me refiro apenas às circunstâncias atuais, tudo isso tem ressonância em nós. Tudo isso se conecta com a nossa história. Tudo isso tem elos, sintonia, sincronia
conosco. E se tudo isso tem elo, sintonia, sincronia conosco, acho que é um ponto muito sério de a gente refletir. Sim, tem. E aí? E aí que a gente não está aqui por um acaso. A gente está aqui para tratar esse egoísmo. Estamos tratando? Como estamos tratando? Na medida que precisávamos tratar? Na dimensão que precisávamos dar a essa experiência? Fica essa reflexão para todos nós. Espero que vocês fiquem bem dentro das bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.